Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Para começar o vídeo, gente, olha, eu tô dirigindo, mas o telefone tá no suporte, tá bom? Eu não vou ficar olhando muito aí pra tela, vou ter que prestar atenção no trânsito. Mas eu queria dividir com vocês um pensamento. Tava conversando ainda há pouco com a irmã, conversei ontem com a minha mãe, e me veio à mente respeito a alguns pensamentos que os cristãos, principalmente os cristãos, têm. E eu entendo que isso é um pecado. Deus se desagrada muito com isso. Que é a insatisfação por tudo. A insatisfação pelas coisas que acontecem em nossas vidas traz a murmuração. Murmuração é aquela reclamação contínua. Aquela pessoa que nunca está feliz com nada. Isso traz uma coisa muito ruim para as pessoas que estão próximas dessas pessoas. Então você acaba não sendo luz para ninguém. Você acaba sendo uma pessoa que causa repulsa, que a pessoa não tem vontade de ficar perto. Então observe a forma que você lida com a vida. Porque dificuldade eu sei que você tem, eu também tenho. Tava falando isso com a minha mãe não é cristã, minha mãe não confessa a fé que eu confesso. Mas ontem eu consegui conversar com ela e ela me confessou algo muito interessante. Muito interessante. Que é a misericórdia de Deus na vida dela. Ela falou, assim, eu conversei com ela a respeito da nossa miserabilidade do ser humano. O ser humano é um miserável pecador. Eu falei, mãe, a senhora é uma vacilona. Ela ficou meio assim. Eu falei, mas eu também sou, sabe? Todo ser humano é um vacilão diante de Deus. Tem uma passagem no Antigo Testamento, eu conversando com a minha mãe, que diz que a nossa justiça, a nossa maior justiça, o nosso maior ato de bondade perante Deus é como um pano que seca a parte íntima da mulher no período menstrual. E não é a mulher de hoje que tem uma higiene certinha, um período ali que ela vai ao médico, faz ali preventivo, não. É a mulher que caminhava no deserto. A maior justiça nossa diante de Deus é como um pano sujo de menstruação de mulher que caminha o dia inteiro no deserto. Isso é para mostrar para mim, para vocês que estão assistindo, que nós, por nós mesmos, não somos capazes de nos tornarmos justos diante de Deus. Fala assim, aqui Deus, olha minhas obras. Aqui Deus, eu justifico o meu erro. Eu fiz isso por causa disso, eu estou justificando, olha que coisas boas que eu fiz. Não, nada é capaz diante de um Deus tão santo, tão poderoso. Já pararam para pensar no tamanho desse Deus? Que o universo, as galáxias, o infinito não cabe na palma da mão dele. Que antes de existir tudo, ele já existia. Porque foi ele que criou tudo. Antes de existir o tempo, ele já existia. Então ele é atemporal, sabe? Não tem como descrever esse Deus. Não existem palavras que se encaixem na descrição de Deus. Não existe adjetivo para Deus. E a gente vive reclamando, sendo que a gente não merece nada. Nada. Você aí, ó, você não merece nada. Sabe por que você não merece nada? Porque você é pecador. Simples por isso. Você sabe qual é o justo pagamento pelo seu pecado? Pelo meu também? Pelos nossos pecados? Como que Deus deveria retribuir a gente? Com a morte. Isso está escrito na Bíblia. O salário do pecado é a morte. Mas a frase não termina aí. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então,
a gente tem que parar de reclamar, parar de murmurar, porque a gente merecia coisa muito pior. E tudo que a gente tem é consequência do nosso pecado. Tudo de ruim que acontece na vida é consequência do pecado. Aí vocês falam assim, mas e a criancinha que morreu de câncer? Aonde que ela errou? Em Adão. Em Adão. O pecado, ele entrou no mundo e ele atingiu todos. Todos. Não são todos os seres humanos, atingiu os cosmos. Atingiu a natureza. Por isso que existe sofrimento no mundo. É por causa do pecado. O pecado faz uma criança adoecer e morrer. É o pecado que contaminou como se fosse um vírus mortal. É isso. Antes do pecado não tinha sofrimento, não tinha morte, não tinha nada. E um dia, todos nós estaremos livres da condenação do pecado. Já estamos livres da condenação do pecado, né? Aquele que creu em Cristo. Mas ainda vivemos a influência do pecado na nossa vida, o sofrimento, os problemas. Tudo é consequência do pecado. A morte aqui terrena, né, dessa terra aqui. Tudo é consequência do pecado. Mas um dia, se você creu naquele que morreu na cruz e que assumiu o seu pecado e o meu pecado para que você não fosse condenado eternamente, se você crê nele, se você crê, você vai seguir ele, você vai servir ele, você vai adorar ele. Essa é a diferença. Muitas pessoas acham, muitas pessoas falam assim, mas eu creio. Beleza. Acreditar até o diabo acredita, né? O diabo crê e teme. E treme, né, de medo. E você crê e adora? Essa é a diferença. Você precisa crer e essa sua crença deve te dar vontade de servi-lo, de adorá-lo, de estar em comunhão com os irmãos que confessam a mesma fé. Acreditar que ele existiu, qualquer um pode acreditar. Tá bom, irmão? Reclame menos. Reconheça que você não é merecedor de nada. Mas Deus é bom, por isso Ele tem te concedido graça e misericórdia. Então seja grato pela graça de Deus e agradeça pelas coisas que você ainda tem, porque nem isso você merece. E louve a Deus, agradeça a Deus, creia em Deus, sirva a Deus, porque isso é consequência de uma fé que Deus bota no nosso coração. E como consequência final dessa fé, é você estar eternamente ao lado dele, adorando ininterruptamente, cultuando ele ininterruptamente, tá bom? Num lugar transformado, aonde não haverá problemas algum, não haverá choro, não haverá pranto, onde não haverá pecado. Deus te abençoe.